Recebe aqui no Entre Nós agora a economista, doutora em economia pela USP, Zeina Latif, que também é sócia-diretora da Gibraltar Consultoria. Zeina, mais uma vez, muito obrigada por falar com a gente aqui no Entre Nós. Boa tarde para você. Boa tarde, é um prazer. Ô Zeina, a gente brincou aqui no Entre Nós essa semana que se o dólar baixasse de 6, a gente ia pedir música, porque a gente está aí nessa expectativa de que o dólar pode ficar nesse novo patamar. Eu sei que tem pessoas no mercado financeiro já apostando que 2025 fecha com um dólar de 6,40, e esse dólar elevado afeta o bolso das pessoas de uma forma geral, porque a inflação tende a subir. Eu queria te ouvir sobre a perspectiva para o dólar e o efeito disso na nossa inflação nesse ano de 2025. Você sabe, só complementando, Por favor. é claro que tem esse efeito imediato, óbvio, da inflação, mas é também um fator que aumenta a incerteza na economia, né? Imagina quem está na linha de frente ali dos negócios, tendo que decidir sobre exportação, importação, o momento de fechar o câmbio, de comprar um insumo, de honrar um compromisso, né? Sem falar daqueles que planejam viajar, mas enfim, de fato a atividade produtiva ela é muito impactada pela volatilidade do câmbio, né? E a gente sabe que proteção contra a volatilidade, que a gente chama do hedge, né, a proteção que o mercado pode fazer, ela é cara num país com juros tão elevados. Então, de fato, tem motivos de preocupação pelo patamar, pela rapidez que teve o ajuste e essas volatilidades todas. Veja, nós economistas temos muito pouco a contribuir, lamentavelmente, para falar de perspectiva para o câmbio, porque como é uma variável que é impactada por muitos fatores, então, por exemplo, nessa puxada que a gente teve aqui, na verdade foi um movimento também observado em países emergentes, tem sido observado, porque é o dólar ganhando força no mundo, porque existe uma expectativa de uma taxa de juros do Banco Central Americano, do Fed, mais elevada, ou em espaço de corte de juros mais modesto. Então, o dólar vem se fortalecendo mundo afora. Claro que no Brasil esse movimento é mais intenso, porque afinal nós temos sim, estamos vivendo um momento de uma crise de confiança em relação à política fiscal do governo e o compromisso do governo com a boa condução das contas públicas. Então, são fatores que se somam. E não é uma mercadoria qualquer, né? O câmbio é uma variável, é um preço de ativo que está sendo impactado por muitas variáveis. Agora, aqui já dá o gancho para eu fazer esse comentário, quer dizer, uma parte boa dessa história é lá fora, né? Eu, pessoalmente, apesar de acreditar que a moeda americana vai continuar forte, tem razões para isso, a gente tem uma China que desacelera, tem essa questão da política monetária do Fed, mas eu vejo limites para puxadas adicionais. Porque mesmo que tenha esse quadro, né, ninguém está falando aqui também de um momento de grande corrida contra ou a favor da moeda americana, de uma grande crise global. Não, não é isso, né? Agora, e internamente? Internamente, Acho que a Acho que está gente travando. tá reverberando o som, não é isso? eu tô, eu tô escutando, Ah, eu acho eu que tô escutando o ministro falando. ela Por tá favor, ouvindo gente, um outro sinal algum então, sinal de só Brasília que está acaba por chegando aí para a atrapalhar ali. Zeina. Zeina, pode prosseguir. Se estiver te Ah, então incomodando, tá. pode Não, tirar mas o dá fone. para falar, dá Por para favor. falar. Eu tô Eles já estão escutando o tirando. ministro falando, mas agora parou. Bom, mas o ponto é que internamente essa discussão do que vai acontecer com a política fiscal, se o governo vai conseguir entregar as metas, se não vai, se mais do que isso vai conseguir fazer um esforço tal que ajude na tarefa do Banco Central a conter a alta dos juros, reduzir essas incertezas. Então vejo que tem muitos vetores. Mercado, temor mercado, de analistas, a gente ir para uma espiral, por exemplo. Da mesma rapidez que foi para 6,20, vai para 7, a gente vai ter uma espiral. Aqui eu acho um quadro, eu acho improvável. Né? Porque mesmo que tenha essa desconfiança toda em relação ao governo, não é um governo que está dobrando apostas, é um governo que está tentando negociar no Congresso medidas, aliás, negociou, né, medidas de ajuste,
tem buscado ali conter alguns deslizes adicionais, vetos aqui e ali que a gente vê, por exemplo, nessa questão, por exemplo, da dívida dos estados. Então, eu não vejo um governo que está, assim, simplesmente ignorando esses sinais. É um governo que mostra preocupação. Claro que a capacidade de fazer grandes ajustes, isso é difícil para qualquer governante e, obviamente, para o momento atual também é difícil. Então, Sim. tudo isso para dizer o seguinte: eu não sei para onde vai o câmbio, mas eu vejo que há limites, tanto por questões externas quanto internas, para a gente ter pressões adicionais relevantes, sabe? Sim. Aí é torcer para que pelo menos a volatilidade diminua um pouco. É difícil prever para onde vai o dólar, mas hoje tem uma previsão aí de uma taxa de juros que se eleve no Brasil. O dado trazido hoje pelo Banco Central do Índice de Atividade Econômica já mostra que esse IBCBR está vindo mais magrinho do que nos meses anteriores, o que pode ser já um reflexo dessa alta da taxa de juros. A gente tem ainda um espaço, digo, na economia brasileira, antes de ela ficar completamente travada para subir mais os juros e esses impactos para o nosso bolso, né? Para o dia a dia da população que vai ali pegar um empréstimo, que vai tentar financiar uma casa, um carro. Olha, sem dúvida, quer dizer, o papel da política monetária, lamentavelmente, é isso: é um remédio que gera consequências na economia, né? Tem seus efeitos na economia. Só que por isso que é importante o governo fazer esse esforço cotidiano de mostrar compromisso com as contas públicas, preocupação com o crescimento da dívida pública, para que não precise subir tanto os juros assim. E se precisar subir, que seja transitório. Então, quando a gente pega a projeção dos analistas que aparece ali no Boletim Focus do Banco Central, é uma Selic que vai para 15% ao ano e fica nesse patamar praticamente o ano todo. Vai cortar juros, né, pela previsão dos analistas só no final do ano. Veja, se a gente for considerar o grau de aperto monetário, isso seria uma dose muito forte, né, que a gente não viu em outros momentos. Então, essa conquista de confiança, ela é uma pedra fundamental para a gente evitar esse cenário. Que sim, machuca, claro que machuca a economia. Os impactos, eles não são homogêneos, claro que tem setores que sofrem mais. Por exemplo, investimento das empresas sofre mais? Sim, e depende do setor, é claro. E o mercado de trabalho? Não, o mercado de trabalho sente menos. Né? Então, a gente tem um quadro de aumento forte do desemprego, eu acho improvável. A gente pode ver uma desaceleração da geração de vagas, uma certa, né, estabilização, mas não uma crise de desemprego. Então, realmente, depende do setor, depende da área, o impacto vai ser menor ou maior. Alguns sinais de desaceleração vão aparecer. Difícil a gente tomar os dados de hoje apenas como questão da política monetária. É difícil, o efeito ele demora um pouquinho para materializar. Pode ter alguma coisa, mas podem ter outros elementos também ali atrapalhando. Às vezes, noticiário que traz mais preocupação, mexe na confiança do consumidor, enfim. Mas é isso, acho que a grande questão é evitar esse cenário de um juros alto por muito tempo, que hoje é a expectativa do mercado. Esse esforço deveria ser a grande missão do governo. Ô, Zeina, para a gente concluir, você falou aí dessa estagnação, desses sinais, né, de uma desaceleração. A política de juros, desses juros que vão chegar perto de 15%, isso ainda não fez efeito. Então, a gente está vendo uma economia que deu uma diminuída do ritmo, não pelos juros. Então, eu vou trazer aqui os dados de serviço. Retração de 0,9 em novembro. Indústria, todos esses números que saíram agora no comecinho do ano. Indústria, retração de 0,6% também em novembro. E mesmo o comércio, no mês que é o mês famoso da Black Friday, ali pertinho do início da temporada de compras de Natal, o comércio também recuou 0,4%. O que eu te pergunto essa política de taxa de juros beirando os 15%, pode ser um remédio amargo demais? A economia pode já estar entrando, de fato, num caminho de estagnação e aí o remédio pode ser uma dose exagerada? Olha,
A gente pode dizer que a dose é exagerada quando a gente olha e vê uma inflação de fato cedendo e cedendo rapidamente. Aí você fala, Sim, a dose foi exagerada. A gente ainda não está lá. A nossa inflação, ela não assim, comparativamente a outros momentos, inclusive com a meta de inflação era mais elevada, era 4,5, era uma situação que não acende todos os alertas, você fala, puxa vida, é uma inflação que ameaça sair de controle. Eu não vejo dessa forma. Mas ela precisa ser combatida sim, né? tá certo. E aí, esse caminho precisa ser percorrido. De novo, não quero ser repetitiva aqui, o trabalho do governo é ajudar o Banco Central a não entregar essa expectativa de alta tão juros. Essa conquista de confiança, ela é essencial. Agora, é claro que também tem um outro aspecto. Se o Banco Central erra na dose e alimenta os temores de aumento da dívida pública, porque juros altos alimenta a dívida pública, então isso vai tirando potência da política monetária. O que eu quero dizer é o seguinte, a política monetária é um remédio importante? Mas não salva a pátria, não vai resolver todos os nossos problemas. Não é que você sozinho, com uma taxa de juros elevada, traz a inflação para baixo rapidamente, resolve esse problema. Não é assim. A gente tem outras variáveis que impactam. E aí a questão fiscal ela é central. Por isso que os economistas insistem muito, né? Ficar um samba de uma nota só, porque o fiscal, é porque é isso mesmo. A política monetária ela tem limites do quanto ela pode atuar para reduzir a inflação. Então, não ser uma Tá certo. dose forte significa não ter que sozinha ela ter que combater a inflação. É isso, o governo tem que ajustar os gastos, melhorar a gestão para dar também esse Sinalizar, resultado. viu? Sinalizar, Sinalizar, às vezes, olha, me desculpa alongar, mas acho que esse ponto é importante. A gente viu, por exemplo, no governo Temer, não tinha ainda tido o primeiro ano ali, 2016, o governo ainda é transitório, ele não tinha ainda aprovado nenhuma reforma estrutural, nada. Nenhum ajuste fiscal havia sido feito e a gente viu as expectativas de inflação caindo, o câmbio desinflando um pouco, abrindo espaço para o Banco Central cortar juros naquele ano. pela Por sinalização, quê? né, Porque pela havia uma confiança. É, confiança, mostrar que tem um compromisso. Isso é uma coisa diária, assim. Todo dia você sinalizar com decisões que tem um compromisso com a qualidade, com a robustez, enfim, da política fiscal, a arrumação das contas públicas. tá certo. Obrigada demais, economista Zeina Latif, falando aqui ao vivo no Entre Nós. Já me